Senhor Deus, Pai Celestial, nós estamos agradecidos por nós ainda estarmos aqui na Tua casa. A vida, Senhor, tem um começar e tem um terminar. E nós não sabemos, Pai, quando isto ocorrerá. Por isso, devemos estar atentos, vigilantes, nos guardando, ó Deus, de entrar em transgressão com o Senhor. Rogamos, Pai, que o Senhor nos ajude, nos inspire, nos fortaleça e faça com que a nossa mente esteja ligada, Senhor, a todos os movimentos que o inimigo fizer ao nosso lado, para que nós possamos nos defender dele. Ajuda, Pai, a cada um de nós, cada irmão, cada irmã. Queremos nesta hora, Pai, nos lembrar do seu Antônio, lá em Floriano, hospitalizado, nos lembrar do Silvinho, nos lembrar do João Batista. Senhor Jesus, que a Tua mão de graça, que a Tua mão de bondade, que a Tua mão de misericórdia se estenda. Deus bendito, e que a vida deles sejam preservadas, que nós possamos tê-los conosco, Senhor, por mais algum tempo diante do Senhor, incluindo os nomes que foram trazidos, Pai. Todos os nossos irmãos sejam guardados desta contaminação maligna. Oramos pedindo, Pai, que o Senhor seja conosco e nos imunize contra este mal. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te pedimos. Amém. Amém. Bom dia com Jesus. Amém. Então, irmãos, aos Efésios, capítulo 1, do versículo 5 ao 11, diz: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Amém. Podeis vos assentar. Vamos prosseguir na leitura, no estudo da mensagem Adoção, série, temática Adoção. Título, mensagem número 3, que na verdade é a número 4, né? É a 3 da listagem do Busca, mas é a número 4
na listagem de tradução, cujo título é Mistério Predestinado de Sua Vontade. Agora, estamos parados no parágrafo 40, onde o profeta diz: eu disse, esta não foi a pergunta que eu fiz. É você uma cristã? O profeta estava interrogando aquela mulher que chamou a sua atenção. Ele que estava ali para fazer aquele exame, para poder então viajar ao exterior, sair fora dos Estados Unidos. Ele tinha tomado aquele contraste, estava ali aguardando o momento operacional daquele contraste no seu intestino, no seu estômago. E enquanto ele aguardava isso, assentado ali estava uma mulher em estado quase terminal, que chamou a sua atenção, e ele levantou da cadeira e começou a andar para lá, para cá, a passar por ali, até que ele chegou naquela mulher. E ele perguntou assim: está tudo bem com a senhora? Ela disse: olá, né? Como vai? O profeta perguntou para ela: é você uma cristã? Está você pronta para ir se encontrar com ele ali do outro lado? Ela disse: eu pertenço à igreja. Momã não citou a igreja, ele foi ético, né? Como nós tentamos às vezes ser aqui também. Tentamos, nem sempre damos conta. Aí, ela não disse nada, só disse que pertencia àquela igreja. Ele disse: mas não foi esta a minha pergunta. Ele que está dizendo aqui agora. Eu disse: esta não foi a pergunta que eu fiz. É você uma cristã cheia do Espírito de Deus e pronta para ir quando Ele te chamar? A mulher nem mesmo sabia a respeito de que eu estava falando. Veio? Oh, que condição triste em que o mundo está. Agora eu pergunto: e hoje, com tanta tecnologia e ciência, hoje tudo que você quiser saber, basta você clicar nos botõezinhos, certo? E existem pessoas aí que são capazes de entrar nos segredos militares do Pentágono. O poder bélico mais sofisticado do planeta Terra não está imune de invasões. Como nosso pobre site foi hackeado e foi arrancado, né, do ar. Graças a Deus que o irmão Abel também é um meio hackeado, né? Ou é um meio hacker também. Conseguiu reaver o nosso site. Então está funcionando normal outra vez. Viu? Voltou à normalidade com todos os nossos documentos. Então o mundo está nesse estado. Oh, que condição triste em que o mundo está. Todo mundo sabe tudo, mas ninguém sabe nada. Como disse aquele grande filósofo, aquele grande homem, né? Quando ele estava na hora de terminar, ele falou assim: só que agora, tudo que eu sei é que eu nada sei. Assim está o mundo hoje. Tem ciência teológica para tudo que você pensar.
Eles são capazes de dissecar os pontos e vírgulas de tudo. Mas aonde Deus está, eles não sabem. Mas eu sei, você sabe. Amém? A Bíblia está dizendo. Porque é 2 Coríntios 5,19. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Agora, Deus estava em Cristo. Estava. É a expressão que a Bíblia está dizendo. Estava em Cristo, certo? Agora não está mais. Aonde é que Ele está agora? Em mim, em você, em nós, porque aquele Cristo que estava em Jesus, o homem, o qual ainda está de pé ali no propiciatório, aquele Cristo, através daquele homem, santificou esse corpo chamado igreja e colocou-o ali como um marco de vitória. Amém. Amém. Ele está ali agora, o cordeiro sangrando, com sangue, chagas, suas feridas ainda estão sangrando, e vai sangrar, até que o derradeiro, o último, entre para o corpo. Assim, quando isso acontecer, então, aleluia, ele agora não é mais o cordeiro, ele agora é o leão. E o leão pega esse corpo aqui e leva para ali, e o exercício do leão vai ser nesse corpo. Estão entendendo? Não sabeis vós que os santos, o que os hão de julgar quem? O mundo. Então, ele está vindo para isso. Oh, que condição triste em que o mundo está. Parágrafo 41. Agora, esse é o tema. Descobrindo-nos o mistério de sua vontade. A vinda, vírgula, né? A vinda, parêntese, vírgula, a vinda. Deixe-me ler para você algo. Eu estava lendo agora, vamos voltar agora para o mistério de sua vontade. Vamos voltar a Hebreus aqui, só por um minuto, no capítulo 7 de Hebreus, eu creio que é. E eu gostaria de ler para vocês algo que lhes fará sentir muito bem quando pensarmos nisto. Nós, assentados juntos em lugares celestiais, Hebreus capítulo 7. É um assunto que muitos de nós devemos ser ultra familiarizados com ele, certo? Hebreus 7. Ali está o retorno daquele primeiro pacto que apontava para o segundo.
certo? Que estava ali. O primeiro testamento. Gênesis 14 estava dentro do primeiro pacto, né? Do primeiro testamento. E ali em Gênesis 14, Deus mostrou como seria o segundo testamento. Em qual testamento nós estamos? Hein? No segundo, o novo. O novo. O velho. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós estamos aqui. Então, Hebreus 7. Me saiu da cabeça a expressão. Nos isenta do sacerdócio levítico. Prestem atenção. O sacerdócio levítico, deixa eu ir lendo aqui, que na hora que chegar nisso aqui, eu concluo esse pensamento. Por quê? Porque tem denominação, aí todos sabem quem é aquela que nunca tirou o véu da cabeça, certo? Nunca tirou. Que prega contra a fidelidade no dízimo e diz que quem recebe ou quem entrega dízimo está roubando de si mesmo, e quem recebe está roubando do povo. Entendeu? Eles são anti-dizimistas e alegam que o dízimo é da lei. Coitados, é aquilo que o irmão Branham acabou de dizer acerca daquela mulher. Certo? E depois ele jogou para o mundo. Este é o estado em que o mundo se encontra agora. Estão entendendo? Então, eu vou chegar a isso aí, porque eles alegam que o dízimo é da lei. Vamos aqui. Vamos em frente. Hebreus 7. Eu gostaria de ler para vocês algo que lhes fará sentir muito bem quando pensarmos nisto. Nós assentados juntos em lugares celestiais. Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, observe agora, diz o profeta. Olha, irmãos, você tem que aprender a entrar no Espírito para uma escola dominical. O que é uma escola dominical? O que faz uma escola? O que faz uma escola? Qualquer escola. O que é o serviço de uma escola? Ensinar. Ensinar. E o ensinamento, às vezes, se torna cansativo, enjoativo. E às vezes tem hora que você fica até irado, por quê? Porque o professor quis ser eficiente demais, rápido demais, passou por cima, você não entendeu bem. E aí havia em você o interesse de entender aquilo. Então, passou por cima, e se você perguntar, às vezes o professor fala: você não prestou atenção? E vai, ao invés de responder, ele vem com a má educação e toca em frente. E você se vire, você não é caixote. Mas ensinamento é enjoativo, é cansativo, é repetitivo, mas é necessário.
fazer o quê? Nós estamos aqui para aprender. Foi isso que Jesus ensinou. Aconselhou-nos a fazer. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Não foi o que ele disse? Nós precisamos ser aptos a ensinar? Sim, nenhum neófito devia estar aqui, mas temos que ser aptos também, ávidos para ouvir, aprender. Porque este Melquisedeque, observe agora, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Qual é o mistério agora? Aqui está o mistério, observe isto. Quem é este companheiro que está fazendo, conhecendo o mistério de sua vontade? Este Melquisedeque, estou esperando em todos aqui. Era o profeta também, enjoando o povo. Você está entendendo? Ora, era ele desejando que o povo conhecesse a trajetória do seu curso, do seu caminho, para que não corressem ou incorressem no risco de se perder no trânsito da coisa, não é? Estou esperando em todos aqui. Continuem procurando na Bíblia. Hebreus, o capítulo 7. Paulo falando, o mesmo homem de Gálatas. O mesmo Paulo que escreveu Hebreus, já havia escrevido aos Gálatas, já havia escrevido aos Efésios, aos Coríntios, aos Romanos, e iria continuar escrevendo. Foi o maior escritor do Novo Testamento, foi Paulo. Agora, aquilo foi Paulo? Prestem atenção. Mas faço-vos saber, irmãos, que as coisas que vos escrevo são o quê? Paulo, escreva isso. Paulo, escreva aquilo. Paulo, ele agora com aquele problema, aquele espinho na carne, diz o irmão Mano, ele tinha que escrever em grandes letras, porque a visão já não estava para escrever em pequenas letras. Estão entendendo? Nós temos que ser ávidos a ver isto. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém. Quem é este companheiro que é rei de paz? Quem é este companheiro? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Quem era este homem? Quem era ele? Ele nunca teve pai, ele nunca teve mãe, ele nunca teve princípio, ou nunca terá um tempo quando ele morrerá.
ele encontrou Abraão vindo da matança dos reis. O que estava ele fazendo? Ele desceu para apanhar Ló, seu irmão perdido. Temos que prestar atenção nesses detalhes. O que Abraão veio ali fazer? Veio para apanhar seu irmão perdido. Quem era seu irmão perdido? Era Ló, que consanguineamente falando era seu sobrinho. Era filho de seu irmão. Para trazê-lo de volta, né? Ele desceu para apanhar Ló, seu irmão perdido, para trazê-lo de volta. E ele matou os reis, os quais aqueles reis haviam matado, eu creio. Entendeu? Essa expressão aqui, por exemplo. Essa expressão aqui, se você não prestar bem atenção, porque ali foi uma guerra entre 4 reis e 5 reis. Certo? A expressão aqui, Abraão foi atrás de 5 reis. Por quê? Porque eles tinham matado os 4 reis e tinha dentre eles pego seu irmão Ló e o havia levado prisioneiro. E os prisioneiros naquela época, poucos sobravam. Certo? E Abraão se preocupou com seu sobrinho e armou os seus caseiros. Agora, pense você. Abraão com 300 e poucos também, mas nele estava aquele mesmo espírito que esteve sobre Gideão. Estão entendendo? Armou aqueles homens com metralhadoras, bombas atômicas. Foi? Hã? Não, eles é que eram as bombas atômicas. Esse que é o problema. Facão velho, foice, enxada, machado. Eu creio que tinha gente ali que não tinha nem um facão, era no canivete mesmo. O outro pegou um pedaço de pau velho, um pedaço de osso, uma canela de jumento, sem dúvida por ali, e falou: eu vou lá. Eu estou com Abraão. Agora, eles eram apenas soldados de Abraão. E agora, aqueles que são filhos? Hein? Pense nisto. Veja. E ele matou os reis, os quais aqueles reis haviam matado. Agora, Abraão não pegou os reis que aqueles reis haviam matado. Ele pegou aqueles reis que mataram os 4 reis. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, você tem que estar andando lá na Escritura. Por quê? Porque o pregador comete distorções. Ele inverte, às vezes, os polos da coisa. Por quê? Porque ele ainda é humano. Entendeu? Mas Abraão armou os seus servos e foram após eles, ou após ele, que estava se referindo a Ló, certo? Não falou no plural. Após ele, separava-se à noite, vê quando ele virá, durante a noite. Irmão, nós trabalharemos nas trevas agora. A única luz que temos é a luz do Evangelho. Então, aí você diz assim, então o irmão Branham conflitou a coisa, porque o irmão Branham diz numa mensagem que ele virá de manhã. Agora está dizendo aqui que ele está vindo à noite. Preste atenção, quando ele falou desta noite, eram as trevas espirituais que estariam no tempo da tarde, escurecendo tudo. Mas quando isso estivesse acontecendo,
Amém. Deus enviaria uma luz outra vez. Aleluia. Nós temos que nos lembrar que enquanto as trevas acometiam o Egito, na casa daqueles que eram descendentes de Abraão, havia luz. Amém. Nós não estamos em trevas. Por quê? Porque o sol do Evangelho raiou. Amém. Amém. É esta a verdade que nós estamos diante dela. Se nós não vermos isto, não estamos fazendo nada aqui. Comamos e bebamos, porque amanhã, o quê? Morreremos. Prestem atenção. E em seu caminho de volta, depois que a batalha havia terminado, voltemos a Gênesis 14, só um momento, para obtermos a história mais clara. Vamos voltar aqui em Gênesis, eu creio que é o 14, Gênesis 14, sim. Vamos tomar Gênesis 14, 18. Vamos começar um pouquinho antes disso. Vamos começar, sim, o verso 18. Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, agora, este é Abraão retornando agora da matança dos reis, voltando no seu caminho de volta, trazendo de volta Ló, todas as pessoas que eles haviam tirado fora, todas. Ló foi mais lá por quem? Por um. Mas junto com esse um, quantos beneficiários? Irmãos, pense você. Quantos beneficiários existem no mundo por causa de você? Você acha que a chuva cai sobre justos e injustos? Não tem nenhum sentido. Por que a chuva está caindo sobre eles também? Você é culpado disso. Você está entendendo? Você é culpado disso. Graças a Deus por essa culpa, ou não? Amém. Vamos dizer juntos? Amém? Amém. Vamos dizer então, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por quê? Porque você é culpado destas bênçãos estar caindo lá. Continuem caindo bênçãos. É o que nós temos que desejar, não é? Aí o profeta muda de personagem um pouquinho aqui, ó. Ele termina aqui, né? Trouxe Ló de volta, né? Buscou eles lá fora. Ele trouxe junto com Ló todos aqueles que aqueles 5 reis haviam levado, e chegando ali, devolveu todos eles aquele domínio, aquele reino. Ele só saiu com os seus. Aí mudou o caso. Houve uma salvação ali e uma eleição aqui. Estão entendendo? Eu estou inferindo. Houve uma salvação ali e houve o quê? Uma eleição aqui, uma noiva aqui, uma igreja aqui, eleita segundo a eleição da graça. O justo Ló continuou lá, no mesmo lugar, não saiu. Tudo isto são sombras. Tudo isto são sombras. Você
Não tira o justo lá de Sodoma, mas você salva ele lá em Sodoma. É isso que nós estamos trabalhando, fazendo. Você pensa que nós estamos só buscando eleitos aqui? Nós estamos salvando Lós por todo lado. Você está entendendo? Tem Lós por aí. Agora, o que você prefere? Não, se eu não estiver na noiva, eu não quero mais nada. Salvação comum eu não quero. Hã? Hein? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Se eu não for um eleito, pelo menos, Senhor Jesus, meu Pai do céu, nós temos que ser felizes então, agradecidos a Deus. Amém. Aí o irmão Branham no 45 ele diz, como Davi, o qual foi, o que Davi fez? Aí tem umas reticências aí, né? Que você confunde se você entrar nelas, está entendendo? Como Davi, o qual foi, parece que aí entrou, né? Recebeu o quê? Presta atenção. Como Davi, o qual foi, o que Davi fez? Tomou a pequena funda, saiu e arrancou o seu pequeno cordeiro da boca do leão. Foi o que Abraão fez. Está entendendo? É isso que ele fez. Abraão também tinha aquela mesma funda, só que era na forma de um facão velho, de um cajado. Era isso que Abraão tinha. Pense em uma funda indo atrás de um cordeiro. Quem no mundo poderia fazer aquilo? Diga-me qual homem aqui que faria isso? Levante sua mão. Olha só, o irmão Branham também, de vez em quando. Quem quer ir para o inferno, diga amém. Estão entendendo? Às vezes você brinca aqui, aí diz assim, mas isso é um sacrilégio? Para que isso? Agora preste atenção aqui no que o irmão Branham fez aqui. Vamos prestar atenção? Quem no mundo poderia fazer aquilo? Diga-me, aqui, qual homem aqui que faria isso? Levante sua mão. Eu lhe diria imediatamente que você está errado. Vocês não viram eu levantando a minha mão ou a minha. Não, eu não iria atrás dele com uma 36. O que é uma 36? Do lado dos homens aí. Mãe, você é analfabeto nisso aí. Que história é essa? Onde você aprendeu isso? 36, presta atenção. Espingardas e seus calibres. A espingarda mais fina que existe é a 40. Só que ela engrossa diminuindo. Certo? Depois da 40 vem a 36. É a segunda série de calibres de espingardas chumbeiras. Aí vem a 36. O profeta está dizendo aqui que Davi foi com uma funda. O que é uma funda? É dois pedaços de cordão com uma iapa de couro, ou um pedacinho de couro, que chama-se iapa. E naquela iapa põe uma pedra e pega aqueles dois cordões e prende um bem prendido e o outro fica meio prendido. E rodopia aquilo, vai, e solta um lado daqueles cordões. E a pedra vai. Davi foi encarar um leão, que o irmão Branham não ia, eu também não, encará-lo com uma 36, que é o segundo calibre
de espingarda, do fino para o mais grosso calibre. O mais fino é 40 e o mais grosso é 12. De 4 em 4. Então, 40, 36, 32, 28, 24, 20, 24, 16, não, 24, 20, 16 e 12. Esses são os calibres de arma. Com uma 12 eu encararia um leão, não tinha problema. Uma 12. Por quê? Porque se eu não conseguisse matá-lo, pelo menos cegar, eu cegava. Porque mandaria 200 gramas de chumbo na cara dele. Aí você tem que encostar a garupa numa árvore boa para você puxar o gatilho. Pim, 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 pim. E às vezes vem 12, até de 8 tiros. Certo? 8 tiros de 12. Semi-automática, não é automática, mas você vai fazendo só assim, ó, pam, 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 sai tudo. Eu ainda tremeria as bases para encarar o cabeludo. Para encarar aquele boy cabeludo, viu? Eu não estou falando, eu não teria coragem de fazer. Não tem nada a ver. Estou falando o que o profeta disse aqui, né? Então, senão vamos pensar que é um mestre de armas. É um perigoso, um terrorista. Não. Aqui, ó. Isso aí é milico. O que é um milico? Não tem, isso aí não tem nada a ver com nenhum perigo, não. Tem perigo nenhum. Nós não estamos aqui, não somos terroristas. Estamos falando de algo que eu conheço. Eu vivi um tempo quando isso era livre. Você entrava em qualquer boteco, em qualquer armazém, comprava 1 quilo de pólvora, comprava um tambor de pólvora, comprava 1 tonelada de chumbo, comprava espoleta, comprava tudo. A bucha nós fazíamos de taboca, lá no mato. Raspava uma taboca o dia inteirinho para fazer bucha de espingarda. E nós íamos para o mato e mateiro vinha, porcão vinha, caititu vinha, paca vinha. Era livre. Hoje não. Hoje já é diferente. Certo? Se tornou propriedade agora do governo. Daqui uns dias, para você beber uma água ou tirar um copo d'água lá no riacho, se você não tiver um documento que comprova que você é contribuinte para aquilo, você não vai poder. Já estão querendo fazer. Tributar o uso das vertentes, dos rios. Estão entendendo? Esse é o mundo no qual nós vivemos. Estava vendo um comentário hoje, mandaram para mim pequeno, falando sobre os impostos. O cara foi lá na bomba e encostou lá R$204 e uns trocados de combustível. Ele foi lá baixar os impostos municipais, estaduais e federais. Deu quase R$95 em 204. De impostos. Você pensa que você não paga imposto? Não, eu sou um pobretão, eu não pago imposto de jeito nenhum. Cada quilinho de arroz que você vai lá comprar, você está pagando a metade de impostos. Cada quilinho de arroz que aquele armazém vendeu, ele está pagando impostos, do mesmo tanto que você está. Tá ok? Só quem não ganha dinheiro quase é o pobre do produtor que trabalhou.
Esse aí, coitadinho. Certo? Agora, sai lá do produtor, de graça quase. Zero quase, negativo quase. Aí vem o primeiro atravessador. Do primeiro vai para o segundo. Do segundo vai para o terceiro. Do terceiro às vezes vai para o quarto, quinto. Vai para os quintos. Estão entendendo? Quando chega em você, você está sustentando família demais. Então eu não vou fazer isso. Eu agora vou plantar meu arroz, comer o arroz que eu planto, blá, 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 blá. Mas você, para poder plantar o arroz, tem que comprar uma máquina. Para plantar o arroz, você tem que comprar uma enxada. Você, para plantar o arroz, tem que comprar uma máquina, uma plantadeira. E assim vai. Todo jeito nós pagamos. E nós temos que fazê-lo. Por quê? Porque está na Constituição. Você tem direitos e deveres. Só que não podia ser tão pesado assim. Tinha que ser mais leve um pouquinho. Né? Nós precisamos de ser fiéis, ser pagadores de impostos. ICMS, ISS, PIS, COFINS, certo? E etc. Jesus pagou. Quando ele não tinha dinheiro, mas ele sabia onde é que estava uma moedinha que haviam perdido, e um tucunaré havia engolido a moedinha. Vai lá, lança o anzol. Ora, ele sabia até isso. E ele podia fazer que aquele tucunaré fosse lá naquele anzolinho. E tem mais uma, se não tivesse um anzolinho, ele dava uma fadiga lá dentro, voava de fora. Ora, aquele barco lá, segundo a história, né? Muito embora, na verdade, Pedro lançou a rede. Mas aí, os filmes romanos por aí, para poder enfatizar os fatos, bota um barco vazio lá e de repente peixe começa a chover dentro do barco. Blum, 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 e daqui um pouquinho o barco não está para afundar, cheio de peixe. Não foi isso, não. Lançai a rede. Trabalhem. Você quer comer? Trabalhe. Vai trabalhar, preguiçoso. Então, é assim. Nós não podemos nos furtar do trabalho. Todos nós temos que trabalhar, todos nós temos que pagar impostos. O governo quer trabalhar, mas não tem dinheiro. Por quê? Roubaram tudo. E agora? Quebrou o país. E agora? Vamos ganhar outro. Nós não podemos ficar parados, chegar ao desânimo e dizer, eu não vou fazer mais nada. Então, costure a beiceira. Costure, porque se você ficar com ela descosturada, você vai ter que comer, beber, você vai ter que fazer aqui, ali, acolá, e você vai pagar imposto. Você entrou no ônibus, pagou a passagem, a metade é imposto. Não tem como. Mas eu tenho a minha bicicleta. Custou dinheiro, você pagou imposto. Tá? Tem que pagar, não tem como não fazer. Nós temos uma nação para sustentar. É claro, dentro dessa nação tem honestos e desonestos. E os desonestos vão, às vezes, se nutrir melhor dela do que aquele honesto. Nós temos que ser capazes de ver tudo isso. Agora vamos em frente. Davi, então, tomou aquela pequena funda, saiu e arrancou o seu pequeno cordeiro da boca do leão. Pense em uma funda ali, indo atrás de um cordeiro. Quem no mundo poderia fazer aquilo? Diga-me, qual homem aqui que faria isso? Levante sua mão.
eu lhe diria imediatamente que você está errado. Vocês não viram eu levantando a minha. Não, eu não iria atrás dele com uma 36, dificilmente. Mas ele foi após aquele com uma funda, um pequeno pedaço de couro, com 2 cordões naquilo, rodando. Eles chamavam aquilo de quê? Funda, certo? Uma funda, uma arma. E quando chegou a hora de Golias jactanciar-se, ele foi atrás de Golias e ele disse: olha lá, com qual funda Davi foi? Olha lá. O Deus do céu tem me deixado tirar um cordeiro da boca de um leão. O que o levou lá? Foi um testemunho. Foi um testemunho que o levou lá. Ele tinha um testemunho duplo. Um urso veio, ele foi atrás, matou. Foi capacitado para encarar uma maior. Sai de uma pequena para uma maior, sai de uma maior para uma maioríssima, e assim vai. Essa é a caminhada de um cristão. Não tem retrocesso. Nós não temos como retroceder, porque cremos naquele Deus que, quando começou em nós a boa obra, Ele começou pensando em aperfeiçoá-la. E assim nós vamos. O que te prepara para uma luta posterior? É uma anterior. Estão entendendo? Então, a história fala de soldados que foram. Eu estava lendo sobre o soldado mais condecorado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Chamava-se Audie Murphy, que depois se tornou um ator de cowboys, e que eu não podia ver lá, Audie Murphy, opa, hoje eu vou lá, certo? Mas eu gostava. Ele foi o homem, o mais condecorado soldado da Segunda Guerra Mundial no exército americano. E depois, coitado, morreu num desastre de avião irrelevante. Ou irrelevante, não é irrelevante mesmo. Entendeu? Não tinha muita coisa. Como é que pode um aviãozinho daquele cair num aviãozinho daquele? Um herói cair num aviãozinho daquele, bum, morreu. É isso que a vida tem. E quando chegou a hora de Golias jactanciar-se, ele foi atrás de Golias e ele disse: o Deus do céu que me tem deixado tirar um cordeiro da boca de um leão e da boca de um urso. Ele sabia que não era a funda, isto era o poder de Deus que foi com ele. Ele foi aquele que trouxe o cordeiro de volta. E aquilo é o que dizemos hoje. Deus tem Davis por aí, sim senhor, que estão alimentando as ovelhas do Pai. Quem são estas ovelhas? Hein? Bate no peito e diga: eu sou uma delas. E de vez em quando um tumor virá, ou um câncer virá, ou algo, e isto escapa das mãos dos médicos, deixando-os esgotados. Aquilo não faz com que aquele Davi pare. Ele irá após aquele companheiro com uma pequena funda. Tudo que pedirdes em meu nome,
isto será dado. Não me importa, os médicos podem sorrir e todos podem criticar dele, ele irá atrás dele de qualquer forma, trazendo aquela ovelha de volta ao aprisco. Sim, Senhor, Filho de Deus, e tire a sua mão deles. Deu um nocaute neste leão. Então o leão levantou e ele o agarrou pela barba e o matou. Um rapazinho corado. Tem gente que pensa que Davi era é igual Sansão. Quando eles vão fazer me lembro agora até o nome do ator, Victor Matur. Entra lá, Davi e Golias, ou melhor, Sansão e Dalila, Victor Matur. Por quê? Era um grandão, fortão. Não. O irmão Brando disse que ele era esquelético. Parecia até, certo? Meio reticente. Não era o homão, era o Deusão. Deus não tem isso como sacrilégio. Quando eu digo era um Deusão, estou falando, era um Deus grande e todo poderoso. Amém? Que estava naquela carcassinha, e tem mais uma, com uma queixada fresca de jumenta na mão. E aquela queixada fresca, derretia o capacete daqueles soldados ao meio. Bum! Provavelmente pesando 80 ou 90 libras. Olha aqui, 36 quilos. Eu usaria uma expressão um pouco menos grave. Eu diria de 160 libras, que seria em torno de 70 quilos. Mas 36 quilos, que rapazinho seria esse? Que jeito ele seria? Um palito engomado. Mas um Deus forte e grande estava com ele. Né? Agora observe, Melquisedeque, o rei de Salém, o qual é o rei de paz. Salém atualmente se localiza através da colina. É o rei de Jerusalém. Isto é quem ele era. Isto é exatamente quem ele era, rei de Jerusalém. Que Jerusalém foi primeiro chamada de Salém, que era paz. Hoje, Jerusalém, que quer dizer cidade de paz, ou da paz. Mas eu pergunto para você, já houve no mundo alguma cidade na qual correu mais sangue do que ali? Que eu saiba, não. Certo? Por quê? Porque não foi nenhuma nem duas que isso aconteceu ali. Foi centenas e centenas de vezes que isso ocorreu em Jerusalém. Romanos, cruzados, medo-persas, gregos, romanos e assim vai, né? Então teve N e N domínios que derramaram, ensanguentaram aquela cidade de paz. Mas reticência.
Ele era o rei de Jerusalém, ele era o rei de justiça, o rei de paz, o rei de Salém. Ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele não teve princípio de dias, ele não teve fim de vida, ele não tinha nenhuma genealogia. Quem é este companheiro? Observe-o. Depois que a batalha havia terminado, depois que a vitória havia sido ganha, observe o que ele disse. E Melquisedeque, verso 18, no capítulo 14 de Gênesis. Isso é escola dominical. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Pão e vinho. O que ele estava fazendo ali com Abraão? Ministrando a santa comunhão, a santa ceia para ele. Hein? É isso? Pouca coisa? E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. O que Abraão fez em gratidão? E deu-lhe o dízimo de tudo. O dízimo e promessa. E, presta atenção, eu estou aqui abrindo um parêntese. O dízimo e a promessa a Abraão foi feita por volta do ano 1920 antes de Cristo. Aí agora eu volto àquele assunto. Aquela denominação diz que o dízimo é da lei. Existia lei no dia de Abraão? Hein? Abraão fez alguma coisa pela lei? Abraão fez tudo que ele fez para Deus foi através de quê? Através de quê? Da fé. Da fé. Por isso, você leia Romanos, ali do capítulo 3, até lá pelo capítulo 6, 7, 6. E você vai ver Paulo discorrendo sobre o assunto da lei. Certo? Então, aí depois você vai a Hebreus 7, você vai ver a separação dos dois testamentos, o testamento levítico e o testamento de Abraão, o testamento de Cristo, o Novo Testamento. Estão entendendo? Então, o dízimo, a promessa de Deus acerca daquilo ali, o dízimo foi pago por Abraão, não no sacerdócio levítico, foi pago no sacerdócio de Melquisedeque. Quem era este Melquisedeque? Hein? Era aquele que um dia viria. Lá era teofânico, aqui era literal. Estão entendendo? Quem é este Melquisedeque? Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, não teve princípio de dias, não terá fim de vida. Quem era esse? E um dia aquele Deus se fez um de nós. E quando ele se fez, agora sim, ele tinha princípio. Ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha genealogia. Estão entendendo? Por que tinha que acontecer isso? Porque essa geração inferior, de baixo, tinha que se encontrar com aquela geração superior, lá de cima. E para fazer esta ligação, ele teve que ser um de nós. Ele era ele e se tornou um de nós
para que então pudesse. Amém? Agora você pode dizer como Paulo disse: agora não vivo mais eu. Vamos dizer juntos? Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estamos aí. Adoção. É isso que é a adoção. É Cristo em vós, esperança da glória. É isso que nós temos que não esquecer. Presta atenção. E deu-lhe o dízimo de tudo. Isso aconteceu em 1920 antes de Cristo. 1920. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia cronométrica. Essas datas que eu estou citando, eu estou citando da cronologia bíblica. Pode haver para mais ou para menos, mas esta Bíblia aqui, em Gálatas 3:17, diz que a lei veio 430 anos depois daquilo que aconteceu nos dias de Abraão. Então o dízimo não pode ser da lei, tá? Olha aqui, a lei, Êxodo capítulo 20, vá lá. Foi quando a lei foi dada por Deus a Moisés. Aí nascia ali o sacerdócio levítico. Então quem veio primeiro? Foi o sacerdote abraâmico, não foi o levítico. Estão entendendo? Não foi o levítico, foi o abraâmico, que veio 430 anos antes da lei. Agora, lá estava uma teofania mostrando qual era o sacerdócio primeiro, que sacrificou-se antes da fundação do mundo, em potencial. Mas aí tinha que passar pela lei, para poder então mostrar o que era o pecado. Porque o que a lei faz? Ela é o promotor público que te acusa. Não adulterarás, você adultera. Não mentirás, você mente. Não roubarás, você rouba. Ou não? Olha, gente, esse sacerdócio abraâmico passou por este processo, mas ele foi restaurado outra vez. Aí está Hebreus 7. Estão entendendo? Nesse é que está o dízimo, que é uma obrigação cristã. Aí você lê lá Hebreus 7. Certo? Em qual sacerdócio estamos? Levítico ou abraâmico? Hein? Abraâmico. Segundo a ordem de Melquisedeque. Qual foi a ordem dele? Esse foi o processo levítico, depois retorno abraâmico, e nele estamos agora. Ali sábado era um dia, agora aqui é uma vida. Lá era um dia de descanso e o sofrimento do cansaço outra vez. Mas agora, uma vez que, Hebreus 4, mas nós os que temos crido, entramos, afirmativo presente, no descanso. Entramos no sábado. Esse sábado agora é eterno. Amém? Por quê? Porque não é um descanso mais para esse físico. Mas Jesus disse: encontrareis descanso para as vossas almas.
no tempo da tarde haverá luz. Diante de que estamos? Desta luz. Oh, irmãos, o profeta diz, vamos ler um pouco mais adiante, Gálatas, isso aí está em Gálatas 3,17, certo? A lei veio no ano 1490 antes de Cristo, então 1920, para menos 1490, 430 anos, Gálatas 3,17, é só você ir lá. Essa é a Bíblia, não estou falando aqui de conto de carochinha, de interpretação lógica, entre aspas, de teologia denominacional, não. O rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Observem como abreviou aquilo, como ele lhe deu isto, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os mancebos comeram. Observe este Melquisedeque, logo que ele encontrou com Abraão, vindo da matança dos reis, o mistério de Deus agora revelado. Preste atenção, quem era ele? Reticência, ninguém menos do que reticência. Vamos em frente. Eles não podem encontrar nenhuma história dele, porque ele não tinha nenhum pai, ele não tinha nenhuma mãe, ele não teve nenhuma vez nenhum princípio, ele nenhuma vez morreu, então seja quem ele for, continua vivo. Ele nunca teve nenhum princípio, então ele não poderia ser ninguém a não ser Elá, Elohim, existente de si mesmo, habitando em si mesmo, o Deus Todo-Poderoso. Esse é o mistério, certo? Segundo, o mistério da sua piedade. É isso aí, esse é o mistério. Quem era ele? Elá, Elohim, por isso, tudo que tem está falando de Emanuel, que é Deus conosco, certo? Daniel, Ezequiel, e etc, tudo que tem Emanuel, etc, é Deus isso, Deus aquilo outro. Está entendendo? O Todo-Poderoso, o El. Por isso ninguém te confunda. Esse Elohim, Elá, El Shaddai e etc. se manifestou em carne e trouxe o nome. Manifestei o teu nome aos homens. E esse nome foi? Jesus. Que quer dizer? Pronto, então você não está mais em trevas, as trevas da tarde não estão sobre você. Por quê? Porque no tempo da tarde é uma promessa dele, haverá luz. É assim que estamos. Jesus tinha um pai, Jesus tinha uma mãe, Jesus tinha um princípio de dias, Jesus teve um fim de vida terrena. Porém, este homem não tinha pai nem mãe, amém? Nem pai nem mãe, Jesus tinha ambos, pai e mãe. Este homem não tinha pai nem mãe, amém? E o que fez ele? E o que fez ele, depois que a batalha havia terminado, depois que Abraão havia tomado sua posição? O que Deus está pedindo de nós? Posição.
Posicionamento. Depois que a igreja toma a sua posição, somos chamados para a adoção de filhos, através do Espírito Santo. Esse é o mistério de sua vontade. Estão entendendo? Momana vinha falando sobre mistério. Mistério predestinado de sua vontade. E quando cada homem toma a sua posição, o que Deus lhe tem chamado para fazer, se põe de pé no fim do caminho, indo atrás dos perdidos. Primeiro, Paulo tira todo o pânico disto e diz: agora, se você é chamado, se você não está simplesmente com a mente manufaturada com algum tipo de teologia, se você é realmente nascido do Espírito, então Deus te predestinou antes da fundação do mundo, colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro, e agora nos juntamos para assentarmos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Um povo santo, uma nação santa, um povo peculiar, um sacerdócio real, oferecendo sacrifícios espirituais para Deus, isto é, os frutos de nossos lábios, dando louvores ao seu nome. Amém? Vamos dizer juntos: bendito seja o nome do Senhor. As pessoas vêm e dizem: aquelas pessoas são loucas. É o que dizem de você. Lógico que são. A sabedoria de Deus é loucura para o homem. A sabedoria do homem é loucura para Deus. Elas são contrárias uma da outra. Mas uma verdadeira igreja, cheia do Espírito Santo, ou cheia do Espírito, cheia do poder de Deus, assentados juntos em lugares celestiais, oferecendo sacrifícios espirituais, louvores a Deus, o Espírito Santo movendo no meio deles, discernindo o pecado e chamando fora as coisas que estão no meio deles e que são erradas, endireitando e fazendo com que isto fique completamente no nível. Por quê? Sempre na presença de Deus há um sacrifício sangrento. Aí então eu volto. Ele veio, foi, né? Aquele corpo ficou lá. É o Cordeiro, é aquilo que a voz falou para João, que João apressadamente virou para ver. Só que quando João virou para ver, ele demorou tanto na velocidade de Deus, e quando ele virou já não era mais o Cordeiro, já era o leão. E agora? Hein? É porque aquele Cordeiro, aquele corpo já havia sido tirado, e agora ele voltou no corpo de um leão, que significa rei, 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 rei dos reis e... Amém, está chegando. Há um sacrifício sangrento. Agora recordem, nós passamos por isso nesta manhã. Você não foi salvo pelo sangue, você continua salvo sob ou pelo sangue, mas você foi salvo pela graça, através de quê? Da fé. Crendo nisso, Deus bateu em seu coração, porque Ele te predestinou. Você olhou para cima e creu nisto, aceitou isso.
Agora o sangue faz um pacto pelos seus pecados. Recordem, eu disse, Deus não condena um pecador por pecar. Para começar, ele é um pecador. Ele condena um cristão por pecar, mas o pecador não. Então, porque ele o tem condenado, Cristo tomou nossa condenação. Então não há nenhuma condenação. Romanos 8:1. Certo? Do lado das irmãs, o que está escrito em Romanos 8:1? Falem! Tem uma escritura mais batida do que essa? O que está escrito, mulheres? O que está escrito em Romanos 8:1? Não leia aí, você está desonesta. Estou perguntando. Não tem nenhuma sabe. Gente, na semana passada eu bati nisso. Romanos 7, Romanos 8, Romanos 7, Romanos 8, Romanos 7, Romanos 8, Romanos 7, Romanos 8. Certo? Mas na próxima reunião você traga um rolo de algodão e toca de um lado do ouvido, tá ok? Que eu quero falar sobre isso para você guardar. E dos homens? Dos homens ali, na congregação ali. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que mais? Que mais? Mas você leu na Bíblia, não leu? Não? Tá aí. Só um. E estão entendendo? É o que o irmão Brando está dizendo. Para começar, ele é um pecador. Ele condena um cristão por pecar. Então, porque ele o tem condenado, Cristo tomou nossa condenação. Então, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se você faz qualquer coisa errada, isso não é intencionalmente. Você não peca voluntariamente. Um homem que peca voluntariamente, sai e peca voluntariamente, nunca entrou no corpo ainda. Mas um homem que uma vez está lá, ele está morto e sua vida está escondida em Deus, através de Cristo, selada pelo Espírito Santo, e o diabo não pode nem mesmo encontrá-lo. Ele está bem lá atrás, ele terá que sair de lá antes que o diabo possa entrar, pois você está morto. Vou parar aqui no 56, ó. Diga a um defunto que ele é um hipócrita e veja o que acontece. Chute-o para um lado e diga: você é o velho hipócrita, você. Ele não dirá uma palavra. Se você diz que está morto e que Cristo vive em você, como você citou há pouca hora, podem bater para cá, para cá, para cá, para cá. Meu Deus, será que eu dou conta? Hein? Será que eu não esboçaria nenhuma reaçãozinha bonita? Vamos pedir misericórdia? Senhor, tem misericórdia de mim. Que a sua misericórdia então seja sobre cada um de nós. Parágrafo 56. Não diga a um defunto que ele é um hipócrita e veja o que acontece. Chute-o para um lado e diga: seu velho hipócrita, você. Ele não dirá uma palavra. E isto é certo, ele simplesmente estará deitado lá, morto. Então nós paramos aqui. Eu comi 5 minutos de vocês, mas para mim valeu a pena.